E dentro desse cenário, qual que seria a melhor forma de começar na sua visão? Mas além de fazer bem feito, eu sempre fiz algo a mais. Se é um conselho que eu tenho que dar para alguém, não sei se conselho é a palavra, mas ele não é tudo, né? Então eu vejo que o trabalho ajuda, ele é um meio, mas ele não é a receita da felicidade. A receita da felicidade é você ter se você ingressar no trabalho, ele facilita. Na minha opinião, ele facilita as tuas escolhas. Mesmo, eu sou um jovem, vou começar a trabalhar e estudar. Cara, esse é um caminho interessante, que eu particularmente gosto. Então esses pontos externos também é bom ter alinhado, porque isso de certa forma vai refletir positivamente lá dentro no trabalho também, né? Só que aqui entra um ponto importante e justamente nesses casos o funcionário, hoje também se debate muito uma questão entre ser especialista ou generalista. Então eu tive essa situação de estar aqui trabalhando e por outro lado estudando. A gente sempre defende, porque hoje um gestor, né, ele tem que estar preparado para muita coisa. Essa aproximação com as pessoas que eram ligadas a mim mudou a minha gestão e mudou o meu jeito de pensar sobre as pessoas, de como abordá-las, de como convencê-las. Começa agora o programa Mapa da Riqueza, com o apoio de Cervejaria Lasberg. Feita no berço nacional da Oktoberfest, cervejaria mais premiada do Oeste Catarinense. Quem conhece sabe, Lasberg é qualidade e sabor incomparável. Berwanger Contabilidade, serviços de abertura e manutenção de empresa de todos os portes, além de consultorias nas áreas contábil e fiscal. Tudo isso porque conta com uma estrutura apta a desenvolver o melhor serviço do ramo. Despachante Roberto, serviços de primeiro emplacamento, licenciamentos, transferências, alterações de dados, segunda via, mudanças de características e demais serviços do ramo. Escritório no centro de Itapiranga. Fone Whats 36770111. Sicredi, escolha uma alternativa mais próspera e colaborativa para a sua vida financeira. Sicredi, construímos juntos comunidades mais prósperas. Lupo.fitness, roupas e acessórios da linha fitness e esportiva. Produtos com conforto, qualidade e durabilidade é na Lupo Esporte Itapiranga. SN Equipamentos, há 18 anos no Rio Grande do Sul e há 4 anos em Santa Catarina. Toda linha de equipamentos para suíno e avicultura em um só lugar. Gesconver, um ecossistema de soluções em consultoria, treinamentos e cursos para empresas e profissionais. Acesse gesconver.com.br e saiba mais. Francar Motos, concessionária Yamaha. A Francar Motos Yamaha e Veículos garante qualidade, conforto e segurança para você e para sua família. Concessionária autorizada Yamaha para Itapiranga e região. Vá até a Francar Yamaha Motos e Veículos Itapiranga e realize seu sonho. Você conhece a Revisa Auto Center? A Revisa é uma loja completa para o seu carro que desde 2016 chegou a Itapiranga para garantir o seu conforto e segurança na estrada. Uma Auto Center com toda a parte de mecânica, ar-condicionado quente e frio, baterias, injeção eletrônica, suspensão, amortecedores, pneus e muito mais. Aqui você encontra profissionais qualificados e equipamentos atualizados para deixar o seu carro em ótimas condições. Eu sou o Peter Paulo. Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque eu estou bem. Me chamo Léo Jung e sejam muito bem-vindos a mais um programa, o Mapa da Riqueza, uma parceria entre a SATV e o Único Atalho. E hoje nós vamos falar aqui de mais um tema muito importante, como ter uma carreira de sucesso. E para falar comigo um pouquinho desse tema, quem está aqui é o Renato Zandonai. Renato, muito obrigado por aceitar o convite e seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa.
Obrigado, Léo, aí pelo convite. E para mim é uma satisfação estar aqui contigo, com a rede SA TV, né? Representando aqui falando aqui no Mapa da Riqueza. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. E o Renato, eu fiz questão de convidar o Renato para vir aqui, porque é para a gente conversar, né, desse assunto que é como ter uma carreira de sucesso. O Renato, ele está numa situação, né, onde ele enxerga isso dos dois lados, né, como gestor e também, né, como funcionário, né, Renato? Então, o Renato vai conseguir nos dar toda essa perspectiva, e isso eu acho muito interessante. E também sobre o assunto em si, Renato, eu acredito que seja de muita importância para todos que vão nos assistir, porque eu, por exemplo, também comecei, né, com a minha carteira assinada há mais de 10 anos na JBS, com os meus R$370 por mês lá como menor aprendiz, e eu pensava, meu Deus do céu, será que um dia eu vou crescer? Como que vai ser a minha carreira, né? E hoje, olhando para trás, a gente vê que é possível traçar um caminho, né? Às vezes de forma mais natural, às vezes você mais faz acontecer do que deixa acontecer. Eu acho que você vai somar e muito aqui para nós nesse assunto. E para começar, então, eu gostaria que você começasse contando um pouquinho da sua história, para quem não te conhece, conhecer, e também para a gente já ir aprendendo um pouquinho. Legal. Então, o meu nome é Renato Zandonai, eu sou natural de Ceará, Santa Catarina. Eu nasci no interior de Ceará, numa cidade chamada Caraíba, é um distrito de Ceará, interior mesmo, né, na roça. Então, lá eu sempre tinha um sonho, dos meus 13, 14 anos, de ser um técnico em agropecuária, técnico agrícola na época. Então, eu consegui ingressar no colégio agrícola, me formei lá, na época, e depois fiz uma faculdade também de administração rural, enquanto eu trabalhava, né. Então, eu trabalhei um período em Concórdia, numa empresa lá de suínos, fiquei uns 3 anos, depois eu adentrei na JBS, na época era a Seara, né? Aí a Seara passou por vários donos e eu fui junto da Seara crescendo. Então eu entrei como técnico agrícola na empresa e tenho hoje 34 anos da empresa. Isso então eu comecei lá no campo, fazendo aquilo que eu sonhava, aquilo que eu gostava de fazer na época, que eu me espelhava em algumas pessoas que vinham da assistência lá com o pai, e a gente via aquilo como... Eu gostava de lidar com os animais e aprender com isso. Então, eu estudei lá e fui galgando cargos dentro da empresa. Então, durante 22 anos de carreira dentro da Seara, eu fiz várias atividades. Eu acho que, se não me engano, foram umas 14 atividades. Trabalhei desde o campo de suínos, campo de frango, e depois fiz parte de RH em alguns momentos. Então, eu fui aprendendo várias atividades, e depois de 22 anos de empresa, eu fui escolhido para ser um gerente de unidade. Então, tive uma carreira de preparação, de conhecimento, no primeiro momento, que não foram poucos anos, e depois fui agraciado em ser um gestor de unidade. Então, de lá para cá, eu tenho hoje uns 12 anos de gestão de unidades da empresa. Passei por várias unidades, passei por umas 4 unidades, 5 já. E estou há 7 anos aqui em Itapiranga. Então, hoje eu comando, faço um gerenciamento aí de uma unidade referência na empresa, né, com 3.800 funcionários. Então, para mim, eu sou muito grato à empresa e me sinto muito feliz daquilo que eu faço, em ser um gestor. Então, essa é a minha, um pouco, bem breve, a minha carreira aí. Renato, e esse teu crescimento ao longo do tempo, ele foi planejado ou em alguns momentos você recebeu algumas oportunidades e aí foi crescendo? Como que foi acontecendo tudo isso? Você mais fez acontecer ou mais deixou acontecer? Como que foi? Olha, eu não planejava estar aqui como gerente de unidade, confesso. Se eu tivesse esse sonho no ano passado, não. Então, como que aconteceu? Eu sempre trago comigo, algumas pessoas me fazem essa pergunta também, Léo, na empresa, como que aconteceu? Então, eu sempre me propus,
a fazer bem feito aquilo que eu estava proposto a fazer. Se eu era um técnico agrícola, a fazer bem feito aquilo. Se era fazer o recrutamento e seleção lá no RH, era fazer bem feito. Mas além de fazer bem feito, eu sempre fiz algo a mais. Se é um conselho que eu tenho que dar para alguém, não sei se conselho é a palavra, mas assim, faça algo a mais. Porque alguém sempre vai estar olhando para ti. Então eu sempre me dispunha a fazer algo diferente, algo a mais. Então isso, o gestor olha para ti, você aprende com isso e as coisas vão acontecer. E para mim aconteceram naturalmente. Alguém enxergava para o Zandonai, não, o cara tá se puxando, né? Então eu fiz por muito tempo isso e acabei até variando de funções, né? Uhum. Imagina, uma época que eu estava lidando com animais, eu fui convidado a trabalhar no RH. Uhum. Estava trabalhando com animais, de repente teve Sim. que aprender a trabalhar com pessoas. Com pessoas. Totalmente diferente. Diferente e prazeroso, né? Então foi lá talvez o momento que eu me identifiquei neste lado de gestão. Mas nunca deixei a parte técnica de lado. Então eu conciliava a parte técnica com a parte de gestão. E muito disso eu aprendi também no campo, né? Porque no campo eu trabalhava com pessoas também, com produtores rurais. Sim. E eu aprendia muito com eles, né? Então isso tudo era bagagem para mim. Então a minha carreira foi se construindo, eu diria assim, fazendo algo a mais, né? E isso me ajudou muito a galgar cargos, né? Cargos e salários. Isso me ajudou bastante. E ao longo desse tempo, a gente inclusive já teve, né, aqui no Mapa da Riqueza, um programa onde nós falamos da importância dos estudos, né, de como levar uma vida intelectual também. Eu acredito que ao longo dessa sua caminhada, os estudos eles devem ter sido muito importantes para você também. Sim, desde o colégio agrícola eu lia muito. Eu me interessava para aquilo que eu estava fazendo, aprender. E durante esse período dos 22 anos, também depois disso também, eu busquei, além da formação superior, né, enquanto eu trabalhava, eu estudava lá em Concórdia. Depois eu fui fazer 2 pós, fiz pós na área de alimentos, que é uma área que a gente atua como frigorífico, né? Fiz pós em meio ambiente. E dentro da empresa, eu sempre pegava as oportunidades. Tem treinamento disso, então eu ergui a mão, independente do que era, eu ia para ser treinado. Isso me ajudou muito no conhecimento. Livros de autoajuda, eu li muitos livros, e eu sempre pegava o livro e fazia o resuminho do livro, via o que podia ser aplicado na minha profissão, na minha vida. Isso eu fazia com bastante frequência, eu li muito. Então a formação superior, o estudo, a leitura faz com que tu aprenda. E conhecimento é fundamental para uma carreira de sucesso. E como fazer para conseguir colocar todo esse conhecimento em prática? Porque hoje a gente também vive num mundo, né, onde a gente tem muita informação. Tanto a informação gratuita, né, informação boa, informação ruim, quanto também informações quanto à questão aí de conhecimento, de estudo, seja um curso, uma pós-graduação, livros, né, mas como fazer para aplicar isso no dia a dia, para que isso de fato traga um resultado, porque não é simplesmente chegar no seu superior ou no seu chefe e olha só, me formei, né? Fiz uma pós-graduação, acho que mereço um aumento. Não, você tem que fazer por merecer, tem que realmente colocar isso em prática. Boa pergunta. Assim, você estar no trabalho e estudar, ele te agrega muito. Por quê? Você está vivendo um momento, uma função, e se você acrescentar o teu conhecimento numa faculdade, um curso técnico, seja o que for, o estudo não quer dizer que tenha que ter faculdade, né? Está estudando, você consegue ir aplicando. Então, às vezes, alguns estudantes estão lá no banco da escola e não conseguem aplicar. É mais difícil, né? Então, eu tive essa situação de estar aqui trabalhando e, por outro lado, estudando, aprendendo. Então, como colocar em prática? Então, tirar daquele conhecimento e aplicar. Eu li um livro uma vez que me encantou. E tinha algumas técnicas que eu nunca esqueço até hoje essa técnica. Eu era supervisor na época.
ele falava assim, sentem com os seus colegas de trabalho, sentem com eles para jantar ou para almoçar, para bater um papo. Faça isso durante tanto tempo na tua gestão e tu vai ver os resultados. Então eu peguei aquela frase, aquela dica daquele livro, se não me engano, os métodos de ensinamento da administração de Jesus. Se não me engano, era esse livro aí. E aí eu sentava com eles e Léo, assim, como essa aproximação com as pessoas que eram ligadas a mim mudou a minha gestão e mudou o meu jeito de pensar sobre as pessoas, de como abordá-las, de como convencê-las. Então, para mim, foi um espetáculo. Então, é pegar o teu conhecimento e aplicar. Uhum. E não é o outro que vai aplicar para ti, é você que vai aplicar. Você tem que se dedicar para isso. Até porque você é um só, né? Você é um só como profissional, você é um só como pessoa. Eu até sempre digo que muda a circunstância, você muda a postura, né? Uhum. Mas os valores permanecem os mesmos. E às vezes você, ali no dia a dia, convivendo com as pessoas do teu trabalho, mas fora do trabalho, né? Porque geralmente as pessoas do nosso trabalho já são com quem nós já mais convivemos. Sim. Muitas vezes mais do que com a própria família. Mas você convivendo com essas pessoas fora do trabalho, isso também faz muita diferença, porque você conhece um outro lado delas, né? E isso também vale muito para a questão de crescimento também, né? Porque vai gerando, de certa forma, ali uma conexão, uma proximidade a mais. Perfeita a tua leitura, né, Léo? Eu falo hoje da gestão que nós estamos vivendo hoje em Itapiranga, na empresa que eu trabalho, né? E eu digo a conexão. Eu uso sempre com os gestores lá, eles sabem disso muito bem, a proximidade, né? Sem interferir no teu poder de fazer a gestão, né? Não, porque eu quando trabalhava em Seara, eu era gestor de um grupo de 70 pessoas, mas eu ia jogar futebol com eles. Isso não me dizia, eu não perdia o poder perante eles. Aliás, eu tinha aproximação com eles e eu ganhava eles. Então, hoje o gestor que tem esse perfil, eu sempre seleciono para trabalhar com a minha equipe, com a nossa equipe. O perfil de gostar de pessoas, de se aproximar das pessoas, de conhecer as pessoas, porque ali você consegue conduzi-las para o melhor. E o que um gestor ele espera do funcionário ou de uma pessoa que trabalha com ele? Porque às vezes você gerar essa conexão, essa proximidade com alguém do mesmo nível hierárquico, vamos dizer assim, é mais tranquilo. Um colega teu de trabalho que faz ali a mesma função, às vezes uma função um pouco abaixo, né? É mais tranquilo. Agora a gente olha para cima e, como é que eu vou chegar nesse cara? Como é que eu vou conviver com ele? O que será que ele vai pensar disso? Vai pensar daquilo? O que um gestor ele espera do funcionário, de quem trabalha com ele, para, com certeza, primeiro no dia a dia você conseguir entregar o mínimo básico, né? Para posteriormente, quem sabe, pensar num crescimento. O gestor tem que ter a facilidade, ele em si tem que ter a facilidade de conversar com as pessoas que estão junto dele, com as pessoas acima. Então, eu vejo que a palavra humildade, para se fazer isso, tu não tem que ter medo. Nem para conversar com o diretor. Vai lá e conversa com o diretor. Nós tivemos uma visita aqui uma vez do dono da empresa. Vai lá e conversa com o dono. Né? Nós não temos esse receio, tu tem que ter essa habilidade. Mas o que um gestor espera de uma pessoa que está com ele? O comprometimento, a lealdade, né? Às vezes a entrega, né? Porque nós temos que fazer entregas em qualquer empresa, sendo empresário de qualquer ramo. O que tu espera do cara que está contigo é uma entrega, é um resultado, porque nenhuma empresa vai viver sem resultado. Isso vale para qualquer um que está no ramo, seja o dono da empresa, seja nós como administradores, né? A gente espera resultado. Então, eu vejo que a gente espera da pessoa o comprometimento. E isso está no comportamento dessa pessoa, um comportamento positivo, uma energia boa, né? Uma interação de trabalho de equipe.
Então, tudo isso faz parte de quem está numa empresa para crescer, para ser visto, né? O cara que não tem um comprometimento, que não tem um comportamento positivo, ele não vai conseguir crescer. E aqui a gente entra em ponto bem importante também, porque quando a gente fala de um profissional em si, o que a gente espera, o básico dele, é o conhecimento técnico, que é o quê? Fazer o que tem que ser feito, né? Ele fazer aquilo que ele foi contratado para fazer, né? Técnico ou operacional em alguns casos. Mas né? é um técnico. Isso. Mas o que complementa isso, e muitas vezes pode ser até mais importante, principalmente em cargos mais elevados, é a habilidade comportamental também, né? Intrapessoal, interpessoal, de você ter disciplina e todos esses fatores que complementam o seu conhecimento técnico, e a partir disso você vai passando a se diferenciar dos demais. Perfeita a tua leitura, Léo. E se fosse fazer a pergunta para mim agora, prefere um cara técnico ou um cara que tem um comportamento positivo? Atitude. Eu sempre pegaria agora o cara do comportamento. Tecnicamente, claro que... Você aprende. Aprende. Tu entra numa empresa, tu aprende. Se tu tem uma formação mínima, tu aprende. Mesmo não tendo formação, às vezes tu vai lá e aprende. Agora, o comportamento, ele está contigo. Está dentro de você. Isso é fundamental para o sucesso. Eu preferiria então pegar um cara que tem um comportamento bom, um cara que tem uma comunicação boa, o cara que tem uma disponibilidade boa, o cara que tem comportamentos positivos, que gosta de trabalhar em equipe, que comunica, que vai para cima. Esse tipo de perfil tendencia a crescer muito mais rápido. E são coisas que a gente percebe, como você falou, está dentro de você. Você antes comentou dos teus estudos, né? Lá nos teus estudos, mesmo fazendo um curso de conhecimento técnico, tanto o técnico lá, quanto a pós-graduação, a graduação depois, você citou que lia lá um livro que te ajudava mais nesse âmbito mais comportamental, né? E isso, com certeza, você levou para dentro do teu dia a dia como profissional também. Então é uma questão de realmente estar dentro de você isso, né? E não de, eu vou ser assim dentro da empresa e fora vou virar a chave e vou ser de outro jeito. Não tem como. Então, é você estar conciliando. O mundo ideal sim seria, eu tenho um conhecimento técnico, tenho uma formação legal e eu tenho um comportamento que me leva com tudo aquilo que eu citei antes, né? Aí você se torna um profissional mais completo. Né? Imagina tu ter um baita conhecimento técnico e consegue ter um comportamento positivo. Aí tudo desponta. Né? É claro que nem todo mundo, né, Léo? Nem todos vão ser gestores, administradores. Né? E nem precisa. Nem também. Precisa. Porque a empresa precisa de todos. A gente precisa de tudo quanto é nível, né? Hoje eu estava na integração com as pessoas lá na empresa e nós precisamos de todo mundo. Nós precisamos de qualquer pessoa que faça o serviço operacional, daquele que tem a parte técnica, daquele que faz a gestão, enfim, de todo mundo, né? Então, qualquer empresa, ela vem num conjunto de pessoas que se unem para fazer o melhor, para ganhar dinheiro. Né? Esse é o objetivo de estar numa empresa. A gente se une com as forças, com o trabalho, para ganhar dinheiro. Porque o Brasil, né, se a gente pegar um âmbito maior, ele precisa de todos. Precisa de um presidente, precisa de um gari, precisa de um empresário, precisa do gestor, precisa do garçom, precisa do pedreiro, do engenheiro, de todo mundo, né? E numa empresa não é diferente. Então, às vezes, a pessoa ela conseguir identificar a própria circunstância pode ajudar também, né? Então, ela identificar onde ela está e também para onde ela quer ir. Se ela quer crescer, se é necessário crescer ou se não se ela precisa estar por dentro de um plano de carreira da empresa, né, para ver que ela pode traçar um caminho ali mesmo, ou se ela talvez não se enxerga nesse cargo lá na frente, ficar por ali mesmo. Cada um é cada um. Né? Hoje usei uma frase lá dentro, nós precisamos de todo mundo. Nas empresas tem espaço para aqueles que querem crescer, tem espaço para aquele que quer ser um técnico, tem espaço para aquele que quer crescer como gestor, tem espaço.
E tem espaço para aquele que faz bem feito aquilo que você propõe a fazer. Seja o que for, né? Porque a gente precisa de todo mundo. Você não tem a pessoa que faz lá a produção do nosso frango, a produção não tem, do suíno. Nós precisamos de toda uma cadeia, a gente depende de todo mundo, do motorista, de quem carrega frango, de quem pendura o frango, então a gente precisa de todo mundo. E espaço tem para todos. Para aqueles que querem fazer bem feito, você propõe a fazer, para aqueles que querem crescer também. Qualquer empresa tem esse rumo, na minha opinião. Então, tu tem que buscar a tua felicidade. Estar satisfeito naquilo que tu faz. Então, eu vejo isso como importante na carreira de todo mundo, independente do que faz. É se sentir bem, gostar daquilo e aquele trabalho que tu faz, tirar daquilo as tuas necessidades, né, os teus sonhos. Para mim, isso é trabalhar e trabalhar feliz. E essa questão de querer crescer, né? Isso em alguns momentos pode talvez atrapalhar, porque como tu bem falou, né, no teu caso as coisas foram acontecendo na medida que você também foi fazendo esse algo a mais, né, que você tanto destaca e com razão. Mas essa questão de às vezes você querer crescer pode de certa forma te atropelar, né, ou fazer com que você fique até um pouco ansioso no seu dia a dia? Olha, Zandonai, gosto de pessoas que têm ambição. Que é diferente de ganância, né? É diferente. A ambição de ir além, né? Então, esse perfil é importante, né? Agora, tu não pode... Eu quero crescer e ter que essa ansiedade de querer crescer muito rápido te atrapalha na vida profissional. A gente percebe pessoas assim, que tem aquela ansiedade de... eu estou 1 ano aqui, eu quero já mudar de outra função. Então, tem que tomar muito cuidado, né? Porque isso pode atrapalhar. Tu pode ser uma pessoa infeliz, nunca estar satisfeito com nada, e isso atrapalhar o teu desenvolvimento, a tua carreira. Então tem que saber o ponto de equilíbrio disso, né? Na minha opinião, tem que ter o equilíbrio, né? Dar um passo, aprender, dar outro passo, aprender, que aí as promoções e a carreira vai se concretizando de maneira mais sólida. Sim. E o que acontece muitas vezes, né? Isso até inclusive na vida pessoal das pessoas, é de as pessoas ficarem se comparando, né? Então, eu tô com tantos anos e tô aqui, ele tá com a mesma idade e tá aqui, né? Ou ele tá melhor que eu nisso, tá melhor que eu naquilo, né? E a verdade é que isso também muitas vezes atrapalha, porque cada um tem suas circunstâncias, né? Então você precisa entender essas circunstâncias justamente para isso não causar esse incômodo, né? E já que você falou da questão de trabalho, ser feliz no que faz, como equilibrar isso também? Porque o trabalho, de certa forma, ele é muito importante, tanto para a empresa quanto para o funcionário, para a vida de forma geral, né? Porém, muitas pessoas querem às vezes se realizar por meio do trabalho e acham que o trabalho vai definir se elas são felizes ou não, enquanto na verdade muitas vezes o trabalho não é o fim, né? Não é ele que vai definir se você é feliz, mas sim o meio, né? O meio de você conquistar as suas coisas e realizar os seus sonhos, como você bem falou, né? Isso, assim, o trabalho ajuda a ser feliz? Pode ser o meio, sim, né? É tudo? Não. Na minha opinião, não. Vamos falar de um pouco de equilíbrio, né? Então, o que é ser feliz, né? Às vezes o que é felicidade para mim não é para ti. E vice-versa. Então, assim, o trabalho ele vai ajudar, na minha opinião. Se tu tá bem no trabalho, já é um passo importante para tua felicidade. Já é. Porque tu vai trabalhar infeliz. Uma parte da tua vida, das tuas 8 horas por dia, você não estando feliz já te atrapalha na tua vida familiar, na tua vida social. É 1/3 da sua vida que isso você aí lá passa. dentro. Então, tu tem que buscar ser feliz nele. Mas eu não faço o que eu gosto. Não é não é aquilo que eu sonhava. Mas enquanto tu tá lá fazendo aquela atividade, tenta gostar. Tenta se dedicar, porque você faz melhor. Você faz melhor. E isso você se sente melhor e você vai ser mais feliz. Mas ele não é tudo, né? Então eu vejo que o trabalho ajuda,
ele é um meio, mas ele não é a receita da felicidade. A receita da felicidade é você ter um trabalho que te satisfaça as suas necessidades, de ter boas amizades, de ter a família legal, né? Tudo em dia com a família, ter saúde, ter o seu tempo, fazer o que tu gosta fora dele. Isso para mim é ser feliz. Equilibrar esses pratos, né? Também lá dentro, na empresa, onde é que tu trabalha, onde é que tu faz. Equilibrar os pratos, isso é ser feliz, na minha opinião. Né? Eu na minha vida, eu hoje sou feliz. Eu consigo, mesmo tendo uma atividade de muita responsabilidade, eu consigo fazer minhas coisas e ser feliz. E um diferencial também, dentro dessa mesma relação que a gente fez, é o quê? Você realmente, quando você está motivado, você tende a fazer mais, a entregar mais. Isso é natural do ser humano. Mas talvez um diferencial seja nos dias que você não está motivado, você igual conseguir entregar o máximo, igual fazer o que precisa ser feito e aquele algo a mais que você tanto fala, né? Então hoje, por exemplo, o Renato tem alguns hobbies, né? Gosta de música, o que mais que o Renato gosta? Eu tenho, o principal é a música mesmo, da fora. Eu gosto da família, né? A gente é prazeroso estar com a família, né? Eu tenho uma família da minha esposa lá em Seara também, o filho lá em Campo Grande agora. Isso tem que estar bem em casa. Para mim isso é bacana, né? Feliz, estar bem em casa. Depois eu gosto muito da minha academia, né? Eu cuido do meu corpo dentro do possível. De vez em quando dou uma caminhada, vou na academia seguidamente. Isso me faz bem também, porque você tem que ter saúde, porque sem saúde você não consegue entregar. E aí gosto um pouco da música também, né? Não que eu sou músico, mas eu gosto de tocar um pouco de violão, gosto de cantar, e isso faz um círculo de amizade muito bom, né, Léo? Então tudo isso me ajuda a estar me envolvendo com a sociedade, com as pessoas. Eu faço isso porque eu realmente gosto, então isso me dá prazer, né? E fazendo uma correlação, mais uma vez, com o trabalho, né? Você citou, eu gosto de tocar violão, né? Um hobby é uma coisa que às vezes a gente, se pudesse, só fazia isso por horas, né? E por que eu citei isso, pedi isso? Porque mesmo dentro de uma coisa, às vezes, que a gente gosta tanto, também existem tarefas chatas, né? Por exemplo, você gosta de tocar violão, mas não necessariamente gosta de trocar as cordas, ficar lá afinando, perdendo tempo, né? Escutar às vezes a mulher lá, não guardou o violão no lugar, né? Eu sei porque eu também gosto de música, né? Mas dá para fazer essa correlação com o trabalho também, né? Sim. Você precisa fazer às vezes coisas que não são gostosinhas de fazer. É normal. Não é um mar de rosas. Processos, né? Não é um mar de rosas, né? Então, em qualquer trabalho, eu acredito, alguns conseguem fazer do seu hobby o trabalho, né? E que bom, é melhor ainda, né? Você gosta de música e ser um músico e gostar daquilo, e viver daquilo e estar satisfeito. Ótimo. Mas nem tudo é assim, né? Então, no trabalho, tu tem desafios. Por mais que você goste, que você esteja feliz, você tem dias de desafios diferentes, né? Imagina uma fábrica que nós trabalhamos com 24 horas, não para, né? Não para. Então é um desafio, tem ligações de madrugada, você tem que se dedicar. Então, mas quando você tem uma equipe, né, Léo? Eu gosto muito de falar de equipes, de pessoas, para mim me encanta. Você sozinho não chega a lugar nenhum. Não chega a lugar nenhum, isso me encanta. Então hoje eu vivo um momento da minha carreira, nos meus 55 anos, assim, 34 de empresa, eu vi num momento gostoso, sabe? De ter uma equipe bem formada, daquela equipe que eu sempre desejei, no que eu lia nos livros, de gente, de gestão, hoje eu consigo praticar aqui em Itapiranga e tenho uma equipe de ouro. Isso me dá tranquilidade para trabalhar. Eu estou aqui falando contigo, mas tem 800 pessoas lá dentro trabalhando para a gente. Trabalhando, se dedicando com muito empenho, né? Isso me tranquiliza. Então, para mim, o desafio existe sempre. Mas o desafio também, né, Léo,
ele nos faz crescer. Também. Eu passei por várias dificuldades. Eu lembro de cenas assim que me passam pela cabeça agora. Quantos desafios, quantas incertezas às vezes tu tem, e tu tem que tomar decisão. Tu tem que ir lá, como tu é à frente daquilo, tem que tomar a decisão, ter coragem de enfrentar. E a gente acerta, a gente erra, mas muito mais acerta do que erra. Dizia um Esse gestor, é o jogo. Um gestor meu, Zandonai, decida, Zandonai. O importante é, se tu ficar em cima do muro, não vai para frente. Então decida. Mas tu pode errar e acertar. Sempre acerte mais do que erra, porque se sempre errar mais não dá, né? Mas então, no trabalho, isso é importante. Tem momentos bons, momentos mais difíceis. Mas o bom é tu formar a equipe para ter a equipe te ajudar, te apoiar. E aí o resultado vem. Essa questão do hobby eu até brinco muitas vezes, né? Que eu, às vezes, crio lá uns conteúdos lá no meu Instagram e o pessoal me pergunta sobre isso. Eu gostaria de trabalhar com o meu hobby e tal, né? E eu sempre brinco. Bom, se tu for trabalhar com o teu hobby, então acha outro hobby, porque todo trabalho, de certa forma, vai te gerar um estresse, né? E a gente aí, num início de carreira, principalmente, a gente acaba confundindo isso, né? Então, a gente tem lá uma inclinação natural, que a minha também, inclusive, é mais pro lado da música, né? Só que, às vezes, como profissão, a gente tem que acabar indo para outro lado. E dentro desse cenário, qual que seria a melhor forma de começar na sua visão? Você testar várias coisas até se identificar com algo, ou simplesmente escolher algo e fazer bem feito? Qual que seria o melhor caminho? Se você conseguisse fazer uma autoanálise, o problema é que quando as pessoas têm que decidir o que fazer, são muito jovens. Nós também, né? Eu também, quando fui lá, eu tinha aquilo desenhado para mim, e aquilo fui, né? Para mim, e estou feliz. Dei certo, na minha escolha deu certo, né? Mesmo mudando um pouco o rumo do técnico para a gestão. Mas hoje, para um jovem escolher, não é fácil. Eu me coloquei no lugar, talvez, de umas pessoas, do meu filho também, das pessoas. Então, tem que se perceber. Então, a minha indicação, o que é? Leia bastante sobre profissões. Na sua juventude, na sua adolescência, leia. Vai atrás de conhecimento, busque aprender com os mais velhos, né? Ter um bom mentor, né? Uma coisa que a gente bate muito aqui na tecla. Enxerga em alguém que tem uma empresa ou que está trabalhando com alguém. Então, conversar com pessoas mais velhas que já estão no mercado de trabalho para tentar se identificar. Eu acho que ali é um bom caminho, né? Então, é leitura, em busca tem alguns testes que as pessoas fazem, eu nunca fiz esse teste. Teste vocacional, né? Eu nunca fiz. Tem gente que faz e dá certo, né? Então tem esse caminho, mas eu vejo assim o caminho de buscar, de se interessar. Não, eu estou vendo aquele cara, o que ele faz para mim, acho que é legal. Estuda sobre aquela profissão para tu um dia construir a tua carreira, né? Eu acho que isso é importante, né? Mas assim, o trabalho, se você ingressar num trabalho, ele facilita. Na minha opinião, ele facilita as tuas escolhas. Mesmo, eu sou um jovem, vou começar a trabalhar e estudar. Cara, esse é um caminho interessante, que eu particularmente gosto. Porque isso vai aliar, né, o estudo com a prática, que é o que você falou antes, né? Então, você simplesmente só estudar não adianta. Então, lógico que você está no mercado de trabalho, lá no campo de batalha ou no chão de fábrica, no chão de fábrica, dizem, é muito importante. Ele te ajuda. Eu vejo muitas pessoas na empresa conciliando. Eu estou trabalhando, estou estudando, estou aprendendo. E vão se identificando lá dentro da empresa e se moldando. Bacana isso. Claro que também tem pessoas que vão numa faculdade para cursar profissões e se dão muito bem, né? Já está construído isso dentro dele e ele se dedica àquilo, né? Então eu vejo que tem os dois lados, né? Mas você tem que ir em busca disso. Você, como pessoa, tem que ir buscar isso e se identificar com isso, né? E eu acho muito importante esse ponto que você citou, de que as pessoas e os profissionais precisam tomar decisões, né? Principalmente os gestores. Então, muitas vezes você erra, muitas vezes você acerta. A questão é você acertar mais
que errar. Do que errar. Né? O acerto dá mais lucro do que o erro deu prejuízo. Isso aí. Sem romantizar, né? É verdade. E essa questão eu acho muito importante, porque outra coisa que você citou, eu acho bem importante mesmo, é essa questão de você conversar com alguém mais velho, que às vezes os jovens de hoje são um pouco resistentes, mas que na verdade isso acaba sendo um único atalho, né? Porque você vai conversar com uma pessoa mais velha, ela já errou e principalmente já acertou. Então esses erros você não precisa cometer de novo, né? E esses acertos quase que um ouro em pó ali, porque é alguém já te mostrando o caminho. Você acredita nisso? Acredito também, assim, né, Léo, assim, no diz respeito aos mais jovens, né, voltando um pouco dos mais jovens, sempre olhar para os mais velhos é importante, mas sim, a juventude é o momento de tu, às vezes, tentar, não, aqui não quero, vou tentar em outro lugar, é importante fazer isso também. Tem mais margem para errar. Para errar. Quando fica um pouco mais velho, aí a tua margem diminui. Então, para os jovens, o conselho tenta aprender, conhecer. Mas vai na tentativa e erro, às vezes vale também. Né? Vou lá trabalhar num lugar, não gostei. Muda, tá em tempo. Tá em tempo. Mas depois que tu construir uma família, depois que tu tem uma estrutura diferente, essa mudança acaba te atrapalhando um pouco. Tu tem uma pessoa contigo, tu tem um filho contigo, tem esposa, ou tem esposo. Então isso dificulta um pouco, não que não seja impossível, né? Desde que os dois estejam no mesmo caminho. Mas eu acho que o jovem tem essa possibilidade e tem que tentar, né? Eu se fosse voltar hoje no tempo, escolheria ser um gestor, um administrador? Estou muito feliz. Mas hoje, com a minha idade, talvez eu tenho uma inclinação para a medicina. Se fosse, vou escolher hoje, mas na época eu não tinha nem penso. Então, com a maturidade, o tempo, você vai se conhecendo mais. Né? Vivendo e aprendendo. Vivendo e aprendendo. Como diz o ditado. Não tem, é verdadeiro. Tu vai vivendo e tu vai aprendendo. Né? E tu vai. Eu gosto da palavra amadurecimento. Amadurecendo para as coisas, para a vida, isso te faz cada vez melhor. Cada vez melhor. Né? Agora, vou fazer o que eu gosto para ganhar dinheiro. Que bom, aquele que pode fazer o que gosta para ganhar dinheiro, ótimo. Mas eu escutei uma frase de um diretor, um dia um amigo meu, ele abordou meu menino e disse: Luiz Augusto, tu tem que pensar em ganhar dinheiro. Né? Mas dinheiro é tudo, não, mas esse vai te ajudar, depois tu faz as tuas escolhas. Né? Então, ele falou bem claro, até o meu filho se assustou um pouco. Às vezes essa questão de fazer o que gosta, vou estudar o que eu gosto, ótimo, se tu conseguir e aquilo te trazer um retorno e tiver satisfazer a você, ótimo, melhor ainda, aí você vai ser mais feliz ainda. E aí entra aquela questão que você também citou muito, né, de conseguir encontrar esse equilíbrio, porque uma coisa leva a outra, né? Você falou que gosta dos seus hobbies aí, que é a tua música, gosta de ir para academia, ou seja, manter a saúde em dia, né? Fazer uma atividade física, tá em harmonia ali com a família. Então esses pontos externos também é bom ter alinhado, porque isso de certa forma vai refletir positivamente lá dentro no trabalho também, né? Perfeito. Quem é feliz produz mais, produz melhor. 50%, algumas pesquisas mostram que quem está bem nesse conjunto de fatores, né, produz 50% mais. Então é importante. As empresas também têm que se preocupar em fazer ambientes mais harmônicos, né, Léo? Sim. A empresa também tem que pensar nisso, de fazer um ambiente legal para as pessoas trabalhar, de ter uma gestão boa, né? De não botar aquela pressão, às vezes. Pressão sempre vai ter, né? Mas isso é uma coisa legal, uma coisa leve. Então isso ajuda as pessoas a estarem bem com a gente, estarem bem na empresa. Então hoje a visão do empresário, ele também tem que estar voltado para isso. De tratar bem as pessoas, do respeito, de ser justo nos pagamentos, de ser justo no dia a dia. Eu acho que isso é a palavra que também a justiça e respeito é bacana. E as pessoas vão estar bem contigo. E pessoa feliz entrega mais.
E essa questão que você falou da empresa também fazer a parte dela é muito importante, né? Porque hoje você tem a JBS que é uma empresa muito bem estruturada, né? Em todos os sentidos, tem anos de mercado, né? Então você tem muitas vezes um plano de carreira, você tem um caminho para você traçar e ir crescendo, né? Muitas vezes nas empresas menores, que, como a gente falou, o Brasil precisa de todos, né? O empresário está ali sobrecarregado, né? Ele ainda precisa fazer tudo. Então, muitas vezes, o pequeno empresário, o médio empresário, ele não consegue dar essa atenção pro funcionário, né? Propiciar tudo isso pro funcionário, né? Boas condições, um plano de carreira. Às vezes o cara nem sabe disso. Só que aqui entra um ponto importante que, justamente nesses casos, o funcionário ele pode ser proativo e não só mostrar para o chefe, né, ou ajudar o chefe a criar esse ambiente, né, mas também usar isso como um ponto de crescimento, né, de o próprio funcionário ir fazendo acontecer dentro dessas pequenas e médias empresas, né. É legal essa observação, né? Os gestores de empresas menores, eu não vivi isso, né? Mas eu imagino que realmente às vezes fica tudo com o dono, né? O gestor que está ali, ele tem que fazer tudo, né? Financeiro, tem que fazer a gestão das pessoas, a gestão dos presa, que a gente fala. Eu presa, legal. Eu presa. Legal. Mas mesmo eles, eu diria assim, esses gestores, eu se fosse voltar um pouco e ser um gestor desse modelo, eu vejo assim que hoje tem que se voltar para a gente. Não esquecer, claro, do processo, da parte financeira, mas se voltar para a gente. Então tem essa gestão mais conectada com pessoas, que as pessoas vão te entregar. As pessoas vão vir junto contigo. E por outro lado, o funcionário também, né, que está lá nesse modelo de empresa, é se colocar à disposição. Assumir mais. E aqui, como gestor, o empresário já está sobrecarregado, sim, né? Você fazer esse algo a mais se torna ainda mais importante. É fundamental eu me colocar à disposição do meu gestor, do dono da empresa. Eu estou aqui, levanta a mão, estou aqui para te ajudar. A pessoa vai te reconhecer, a pessoa vai estar contigo. Então, voltamos aí no comportamento, né, Léo? A gente volta no comportamento. Volta lá, o teu comportamento de ter uma atitude diferente, de colocar à disposição da pessoa, do empresário, para ajudar, para somar, né? Porque você vive daquele teu emprego. Então, eu acho que isso, o perfil que as pessoas precisam ter mais. Não, muita gente tem disso. A nossa região é rica nisso, né, Léo? Sim. A nossa região é rica, né? Então, eu vejo nós na empresa, tem muita gente boa na nossa região. E agora, com a vinda de pessoas de outros países, e você vê uma equipe se entregando, e se moldando, e vai embora, é uma entrega boa. Então, eu vejo que o funcionário tem um papel fundamental nesse esquema, de se colocar à disposição e fazer algo a mais. E essa questão que você falou de hoje ter empregados, né, até mesmo de outros países, é uma questão legal também de debater. Não propriamente dito vir pessoas de outros países, né? Não é essa a questão. É a questão de que toda empresa tem uma cultura, né? E até muitas vezes eu converso aí com pequenos empresários ou médio empresários mas a minha empresa não tem cultura. Não. Ela até tem, né? Mas você não sabe, não é você que molda ela, mas é alguém que está moldando para você, né? Cultura, assim, cultura dentro de uma, é fundamental essa palavra, porque as pessoas perguntam para nós, às vezes, de Itapiranga, né? Itapiranga, vamos pensar 10, 15 anos atrás aqui, o pessoal que trabalhava aqui, tudo da região aqui próximo, né, dos municípios, dos 10, 15 municípios ao redor, tudo a mesma origem alemã, do interior, né? Tu fala com todo mundo, é lá no campo, que faz aqui, faz lá no campo, então
essa cultura que está lá do Rio Grande do Sul, aqui da região noroeste do Rio Grande do Sul, essa é uma cultura forte, de entrega, de disciplina. E aí quem vem de fora se adapta a isso? Se adapta. Hoje eu diria que nós temos, eu vou te falar, fora da nossa cultura regional aqui, que nós teremos aí uns 35%, 40% já que não estão mais nessa cultura regional. Porém, lá dentro existe aquela pegada, aquela cultura que está intrínseca lá dentro, né? Vai passando um para o outro e se firma. Eu diria assim, surpreende. Dados de RH que nós temos hoje, eu não vou aqui externar os dados, né? Mas assim, bons dados, regionalmente falando, por uma estrutura gigante dessa, nós temos bons números. Então, a cultura da empresa é fundamental, como tu citou, né, Léo? Tem que estar enraizado. E o funcionário identificar essa cultura, né? Porque se é uma cultura boa, uma cultura positiva, né? De que você chega lá e as pessoas já estão fazendo acontecer, elas vão te levar junto, né? E você precisa entender isso para ir junto e não ficar para trás. Agora, se você identificar essa cultura e ver que talvez não tenha uma cultura tão positiva assim, é ainda mais fácil de você se diferenciar. Então, é bem importante o funcionário, o colaborador, entender isso, né? E aqui entra um ponto também que eu acho bem legal da gente discutir, que eu sempre digo que existem alguns tipos de funcionário, né? Tem aquele que avisa que tem um problema, né? Tem aquele que já chega com o problema resolvido, né? E tem aquele que não faz nada. Né? Então, claro que nessa questão aqui entre resolver um problema ou não, tem toda uma questão de nível hierárquico e também de autonomia, né? Mas é uma questão bem importante de você, muitas vezes, os problemas que você sabe que estão à sua altura, né? Não só avisar que tem um problema, né? Às vezes também nem só buscar resolver o problema, mas já chegar com a informação com o problema resolvido. Né? A solução. Com a solução, isso. Esse estilo, né, Léo, a gente sempre defende, porque hoje um gestor, né, ele tem que estar preparado para muita coisa. Eu vou te falar assim, sinceramente, o de linha de frente ali da operação tem que estar preparado, até muitas vezes com psicologia, né? Sim. O quanto uma psicologia faz a diferença para uma pessoa que está bem preparada psicologicamente para atender essas pessoas, né? E as pessoas nos trazem problemas, sim. Tem uns que trazem problema, tem uns que trazem solução, mas desde que você seja um gestor aberto, receptivo, né? Uma empresa que tem essa cultura de receber, não, e isso ajuda a construir, porque as pessoas que às vezes trazem um problema, sinal que está insatisfeita, que tu precisa ajudar, ele traz um problema de segurança, por exemplo. O cara está preocupado com a segurança dele, dos colegas, então vai lá e resolva, dá retorno, dá feedback para as pessoas. Então, o lado do gestor fazer bem feito isso, e o lado da pessoa da operação de levantar situações para a gente resolver. Essa troca, a gente aprende muito e a gente cresce muito. A gente resolve o problema. Então, eu vejo que isso é importantíssimo na gestão. E hoje, nas redes sociais, no mundo em si, se fala muito de empreendedorismo, né? É uma coisa que a gente até pode dizer que está na moda, de certa forma. E muitas pessoas acabam caindo nessa moda e querendo empreender, o que é muito bom também, né? Tem vários lados positivos, precisa. Né? Só que também é possível empreender dentro do negócio de alguém, né? E muitas vezes dentro de uma empresa tanto grande quanto pequena, você tem oportunidade para isso. Então você ir traçando esse próprio caminho e não precisar, eu acho que eu tenho uma inclinação natural para ser empreendedor, né? Não largar tudo e sair empreender, mas primeiro buscar crescer de onde você está, fazendo o que você já sabe fazer. Talvez esse também seja um caminho bem legal. É um caminho bacana, eu vejo pessoas lá dentro da empresa e fora dela também, né? Tem outros modelos também da criatividade, né, Léo? Como as pessoas são criativas. Às vezes a gente está com problemas e nós essa semana nós temos a gente apresenta projetos, né? Que vem da operação para participar de programas que a gente tem na empresa, né? De melhorias.
tu se surpreende ver o quanto projeto bom surge. A gente faz o julgamento dos projetos, alguns sempre tem que ganhar, né? A gente gostaria sempre de premiar todo mundo, mas não dá. Não dá. Mas assim, o quanto projeto bom, o quanto as pessoas têm criatividade que nós às vezes não enxergamos. Tem manutentores que não conseguem perceber algumas melhorias, e a pessoa que está na operação de uma máquina, que está no dia a dia, percebe, traz soluções simples, muitas vezes, e que são soluções que a gente nunca viu. Então, eu vejo assim, todo mundo consegue pensar. Independente do que faz, todo mundo é criativo. E tu tem que aproveitar esse potencial. Tu tem que incentivar e aproveitar esse potencial das pessoas. Eu gosto muito dessa gestão. Eu vivi muito isso no passado, como condutor de um programa das equipes de melhoria, né? Os círculos de melhoria contínua, como alguns chamam, né? Mas isso dentro das empresas faz a diferença. E tu ter essa abertura para as pessoas participar. E elas nos trazem soluções esplêndidas. E essa é uma questão que a gente pode até também discutir um pouco, que é importante para as pessoas também se conhecerem, né? De perfil comportamental. Que existe lá o criativo, existe aquele que é mais técnico, existe aquele que é mais mão na massa, né? Existem vários tipos de perfis comportamentais. Tem aquele que é mais líder, Sim. né? E o que é legal nisso é que muitas vezes as pessoas elas se identificam com um deles e acham que elas são só aquilo. Mas não, você pode ir se moldando ao longo do tempo, né? Você pode ser uma pessoa criativa, que tenha boas ideias, que ajude a entregar soluções, só que você também pode se tornar uma pessoa mais técnica, ou seja, trabalhar ali na parte de processos e controles, né? E futuramente também se tornar uma pessoa que é líder, né? E assim gerir outras pessoas. Então essa questão do perfil comportamental, acho que ela é bem interessante também para as pessoas se conhecerem, né? Isso, o autoconhecimento, né? Autoconhecimento. Autoconhecimento, as pessoas, é importante isso, né? E também é importante do gestor, né? Tá olhando para a pessoa que está contigo, né? E as pessoas gostam de ser vistas. As pessoas gostam de ter oportunidade. A maioria quer. A pessoa gosta de receber um retorno. Léo, você está legal aqui, mas aqui tu precisa melhorar. As pessoas gostam, as pessoas almejam isso. Então, tem o papel de cada um de se autoconhecer e tem o papel do gestor. Sempre enxergar. E oferecer oportunidade. Oferecer oportunidade. Itapiranga, volta Itapiranga no modelo que a gente trabalha em Itapiranga aqui, né? Mas dentro de toda a empresa tem muito parecido, né? Mas a gente fala pela gente, né? Assim, eu sempre busco não trazer ninguém de fora. Raramente eu trago alguém de fora para trabalhar em Itapiranga. É difícil. Cultura, né? É interno. Então, tu tem que incentivar as pessoas dentro da tua empresa. Você viu que um cresceu, opa, acho que eu posso crescer também. Posso crescer também. Vai formando essa cultura. E vai formando essa cultura, essa entrega, né? E isso ajuda muito no clima organizacional. Então, e que bom que sempre tem gente que quer, né? Porque para tu crescer tem que querer. É o primeiro passo, né? Estar aprendendo e estar querendo, porque senão não adianta. Senão tu não vai, se tu não quer, tem que ser respeitado, mas é o querer que vai te ajudar bastante. Exato. E para ir finalizando esse nosso bloco, hoje também se debate muito uma questão entre ser especialista ou generalista, né? Você saber fazer uma coisa bem feita e talvez ser até o melhor naquilo, ou você saber várias coisas. O que você poderia contribuir conosco quanto a isso? Porque, claro, tem essa questão de que também a empresa precisa de todos, mas às vezes pode gerar alguma confusão em algumas pessoas de não saber para onde ir, né? Se vai cada vez se aprofundando mais nos estudos e no trabalho em um assunto, ou vai cada vez abrindo mais o leque, né? Para ser um bom técnico, acho que tem que ser especialista, né? Pegar um cara em elétrica, o cara tem que ser fera em elétrica, né? O cara tem que dominar a eletrônica. Então, aí tu tem que se aprofundar naquilo e estar sempre acompanhando a modernidade. Esse tipo de profissional tem espaço, e muito espaço, né, Léo? Né? Tem. Agora, quando tu vai crescer pro lado de gestão, aí tu tem que ser um pouco mais geral.
Tem que conhecer de parte de processo, de parte técnica, tem que conhecer de gente, tem que ter comportamentos diferentes. Então, para onde tu quer ir, tem os dois lados, né? Mas quando vai para lado técnico, tem que dominar a parte técnica, né? O cara não é um bom gestor, o cara não se relaciona muito bem, assim, mas tecnicamente o cara é fera e te resolve muito problema. Precisa desse tipo de perfil também, né? Você não precisa também sempre buscar crescer na vertical, né? Sempre um cargo acima. Pode crescer na horizontal ali também, né? É importante. Quando você quer crescer, de aprender vários campos, é crescer na horizontal, quando tu fala, né? Pega aqui uma supervisão aqui, pega uma supervisão lá, vai navegando dentro dos setores, que isso também te ajuda muito e te prepara para um dia ter um cargo de administração muito mais consistente. Certo. Encerrando então esse nosso primeiro bloco aqui com o Renato, vamos agora para os nossos comerciais, com os nossos patrocinadores, que a gente sempre pede para vocês lembrar com muito carinho. Cervejaria Lasberg. Feita no berço nacional da Oktoberfest, cervejaria mais premiada do Oeste Catarinense. Quem conhece sabe, Lasberg é qualidade e sabor incomparável. Berwanger Contabilidade, serviços de abertura e manutenção de empresa de todos os portes, além de consultorias nas áreas contábil e fiscal. Tudo isso porque conta com uma estrutura apta a desenvolver o melhor serviço do ramo. Despachante Roberto, serviços de primeiro emplacamento, licenciamentos, transferências, alterações de dados, segunda via, mudanças de características e demais serviços do ramo. Escritório no centro de Itapiranga. Fone WhatsApp 36770111. Sicredi, escolha uma alternativa mais próspera e colaborativa para a sua vida financeira. Sicredi, construímos juntos comunidades mais prósperas. Lupo.fitness, roupas e acessórios da linha fitness e esportiva. Produtos com conforto, qualidade e durabilidade é na Lupo Esporte Itapiranga. SN Equipamentos, há 18 anos no Rio Grande do Sul e há 4 anos em Santa Catarina. Toda linha de equipamentos para suíno e avicultura em um só lugar. Gesconver, um ecossistema de soluções em consultoria, treinamentos e cursos para empresas e profissionais. Acesse gesconver.com.br e saiba mais. Francar Motos, concessionária Yamaha. A Francar Motos Yamaha e Veículos garante qualidade, conforto e segurança para você e para sua família. Concessionária autorizada Yamaha para Itapiranga e região. Vá até a Francar Yamaha Motos e Veículos Itapiranga e realize seu sonho. Você conhece a Revisa Auto Center? A Revisa é uma loja completa para o seu carro que desde 2016 chegou a Itapiranga para garantir o seu conforto e segurança na estrada. Uma Auto Center com toda a parte de mecânica, ar-condicionado quente e frio, baterias, injeção eletrônica, suspensão, amortecedores, pneus e muito mais. Aqui você encontra profissionais qualificados e equipamentos atualizados para deixar o seu carro em ótimas condições. Eu sou o Peter Paulo. Estamos de volta e esses são nossos patrocinadores que eu sempre vou pedir para você lembrar com muito carinho, afinal é por conta deles que a gente consegue levar esse rico conteúdo até você e a gente sempre também tem um carinho muito especial pelos nossos patrocinadores ouro, né? Que é a Revisa lá do Daniel e do César, a Francar Yamaha Motos e Veículos aí do Pedro Paulo, do Charles e também a Nedel Telecom, que possibilita, né, levar esse conteúdo até você, né, junto lá com o Paulo e também o Henrique. E agora, para finalizar, vamos para os nossos quadros aqui.
E o primeiro quadro nosso é o confessionário, Renato. Vamos ver se a gente consegue ajudar algumas pessoas aqui, né? É onde elas trazem alguns problemas, algumas questões, e a gente tenta ajudar elas de alguma forma. Vamos lá. Vamos lá para a primeira, então. Levo muito trabalho para casa e não consigo desligar para dar atenção para a família. Como se livrar desse problema? Podemos ajudar essa pessoa? Cuidado com isso, né? A primeira dica é cuidar, porque, como eu citei antes, o equilíbrio das coisas, né? Então, eu acho que trabalhar forte, trabalhar duro é necessário. Eventualmente fazer isso pode acontecer. Agora, quando você está levando sempre para casa o trabalho, então algo está errado no trabalho. Você tem que talvez conversar com a liderança, quando você conversar, interagir, colocar a franqueza na mesa e negociar. Acho que isso é importante, né? Porque se isso se torna uma rotina, você vai perder parte dos teus filhos, do crescimento dos teus filhos. Não sei se tem filhos também, né? Mas a família em si, não necessariamente os filhos, né? Então, cuidado. Tem que equilibrar os pratos. E a dica é franqueza em conversar com o dono da empresa ou o seu superior para negociar isso. Eu acho que é fundamental para fazer isso. E não tenha medo de fazer isso. As pessoas vão entender e a gente precisa dos dois lados, né? Exato. Legal. Vamos para a segunda, então. Vejo colegas fazendo coisas erradas e não falo para o meu chefe. O que podemos aconselhar para essa pessoa aí? Fala, não fala? Se tu tem confiança com o colega, eu prefiro já que fale com o colega. Abre o jogo, vamos tentar fazer junto, porque tendo o colega que faz a coisa errada, vai interferir na tua empresa, no teu resultado da tua empresa. Então isso não pode ser mantido. A gente não é contratado para fazer coisa errada, a gente é contratado para fazer as coisas certas. Então se você tiver a confiança, fale com o teu colega. Se você não tiver a confiança e acha que isso vai machucar, que vai prejudicar, eu acredito que tem que levar para o seu líder. Tem que levar. Deixar assim não dá. Nós dependemos uns dos outros e todo mundo tem que caminhar no mesmo objetivo dentro de uma empresa. Então não deixa de tratar o assunto. Essa é a minha dica. E antes você citou, né? Sempre tem alguém vendo, né? Para as coisas boas, mas para as coisas ruins também sempre tem alguém vendo, né? Então vale para isso também. Vamos agora para o quadro Frente a Frente, onde nós temos aqui algumas perguntas. E a primeira delas é: como não se deixar influenciar por um colega tóxico? Colega é uma tóxico. Expressão que hoje existe aí nas redes sociais, né? Às vezes você tem um colega que não trabalha tão bem e isso pode influenciar negativamente em você, né? Que nem você acabou de colocar também. Eu vejo assim, nós somos donos de nós mesmos, né? Nós somos frutos das nossas escolhas, né? Então eu vejo que esse tipo de comportamento tóxico, né? Negativo, vamos lá, são pessoas negativas, às vezes tu tem que tentar influenciar positivamente essa pessoa, ajudar, não, acho que não é por aqui, tentar convencer essa pessoa. Agora não se indispor, né? Às vezes quando você cria um atrito não é legal também, não se indispor totalmente. Então tem que saber muito bem como tu vai abordar. Mas se você não tiver essa segurança, então é melhor isolar, não se deixar influenciar por pessoas negativas. E sempre tem isso, né, Léo? Sempre tem. Sempre tem. Mas eu sempre acredito, eu também como gestor, sempre acredito que as pessoas possam mudar. Seja através de um colega te ajudando, ou seja através da interferência do dono da empresa ou do gestor. Eu sempre acredito nas pessoas. Nem todo mundo tu vai convencer, mas você não pode se acomodar perante essa situação. Não se deixar influenciar por pessoas negativas. Essa é a minha dica. Você é dono do teu comportamento, você é que decide o teu comportamento. Tem um momento de ser influenciado, né? Como a gente citou antes, uma pessoa mais velha, com mais experiência, é legal você ser influenciado por ela. Coisas boas, né? Mas agora aqui no ponto negativo, quem sabe é você que deva influenciar positivamente. Tomar uma atitude. Legal. Né? Vamos lá então para a última aqui do Frente a Frente. Chefe não incentiva e não dá exemplo. Isso desanima a equipe. O que fazer? Aqui a gente pode partir também daquele ponto de
uma máxima que a gente tem aí, né? Que a empresa é reflexo do dono, né? Então acho que é mais ou menos por aí. O exemplo arrasta multidões. É verdade, né? Não faça o que eu digo. É. Não, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não, aí não funciona, Aí não funciona, né, Léo? Então, tem algumas frases de algumas empresas que usam na roupa do uniforme: sou líder, sou exemplo. Né? Então, isso obriga ao gestor ser um exemplo, né? E não tem jeito, né? Se o gestor não dá o exemplo, não faz a coisa acontecer, assim, não vai convencer ninguém, né? Então, eu entendi que ele tem talvez um gestor que não está com esse comportamento, né? Isso, Então, abrir o jogo, às vezes, de falar, né? Eu acho que as pessoas têm que ter a franqueza. Eu gosto dessa palavra porque... mas é difícil falar com o gestor? Mas a maneira que tu vai abordar, às vezes, as pessoas vão entender. Mesmo que seja o dono da empresa, mesmo que seja o gestor, eu não acredito que a pessoa vai te discriminar porque tu fez isso. Fala com calma, com jeito, sendo sugestivo, você vai convencer, sim, até um próprio gestor. Até porque, como a gente falou antes, às vezes o gestor, o empresário está lá sobrecarregado, às vezes não é nem por mal, né? Não é por maldade. Nem percebe, né? Mas de qualquer forma, uma dica que pode ser também bem importante, seguindo a linha que você falou antes, você é pago para fazer as coisas bem feitas, né? Então faça bem feito, indiferente de qualquer coisa. Dê o teu exemplo. Comece por você. Dê o teu exemplo. Mas o gestor não fez. Não dá, faz o teu exemplo. Mas às vezes o gestor tem um outro gestor. Então sobe o assunto, se tu não tem essa facilidade de conversar com ele. Mas eu sempre prefiro a relação próxima, primeiro, né? De resolver o problema. E já chegaram pessoas no passado meu, eu já tive a oportunidade assim de as pessoas chegarem dizendo: Donai, não gostei do que tu falou, do que tu fez. Já tive vários casos assim. E muitas vezes tive que pedir desculpas, porque também errei. Isso exige a maturidade. Exige maturidade, mas é difícil, sabe, Léo, assim, tu receber uma proposta dessa de alguém que está no teu comando. Mas aí tu tem que entender que todas as pessoas têm os seus defeitos, os seus erros, entender isso, e você também se fazer uma autoanálise e corrigir. E ter humildade de pedir desculpas muitas vezes. Eu já fiz isso várias vezes, e a gente erra, assim. Não tem problema. Então esse gestor, ou essa situação que essa pessoa vive, na minha opinião, ela pode ser corrigida assim entre os dois ali. Dá para conversar. Vamos lá então para o nosso quadro agora, o último, né? O Sem Desculpas. Não consigo crescer porque a empresa que trabalho não é boa. Muitas vezes também a pessoa ela não precisa sempre crescer dentro da mesma empresa, né? Quando a gente fala de carreira, às vezes você pode também buscar outras oportunidades. Empresa não é boa. Um pouco subjetivo, né? Às vezes, o que é uma empresa boa, né? Mas eu estou trabalhando para essa empresa, eu preciso dela. Tem qualquer empresa que tu vai trabalhar, qualquer ramo, né? Mas estou lá prestando serviço, eu que escolhi também estar lá. Se a empresa não é boa, então tu tem que tentar buscar uma empresa melhor para ti, né? Mas agora dá para transformar aquela empresa que naquele momento não te satisfaz em uma empresa mais legal? Dá, né? Então, eu vejo do diálogo, um bom relacionamento, você se dispor a fazer diferente, aí você vai ajudar a empresa a ser melhor, né? Mas se chega um ponto que você não julga que aquilo não é o teu caminho, você tem outras maneiras de crescer, né? Eu tenho certeza que tem muitas empresas, a maioria das empresas são boas. As pessoas querem fazer legal. Ninguém bota uma empresa para ser uma empresa que não vá bem, que não ganha dinheiro, que trata mal os funcionários. Acho que não acredito mais nesse estilo de gestão, né? É claro que algumas pessoas ainda têm que amadurecer, mas nós como funcionários temos que buscar em ajudar a fazer isso, como colaborador de uma empresa. Eu também, nem tudo satisfaz a gente, nem tudo. Mas tu tem que ter a humildade de ajudar, de aprender, e a coragem, muitas vezes, de falar. Exatamente. Não vamos pensar que numa empresa que nem o tamanho que nós temos, tudo funciona. Não.
Às vezes tu tem que ter coragem de falar, não, aqui funciona, aqui não funciona, aqui eu acho que é por aí. Então tu tem que estar preparado para isso também. Legal. E para finalizar aqui, vamos para a última desculpa. Não tenho tempo e dinheiro para estudar. E aí, claro, consequentemente crescer na carreira, né, dentro do nosso contexto aqui. O tempo a gente faz. Né? O tempo a gente faz. A gente cria o tempo para as nossas coisas, né? E se realmente essa pessoa quer, ela vai conseguir. Acredita que vai conseguir. Ah, o dinheiro não tenho, o meu salário não paga uma faculdade. Ah, não paga um estudo agora. Mas tem tanto hoje estudos à distância que eu vejo que pessoas que buscam essa alternativa, né, bem mais em conta, e que quando tem um afinco, uma dedicação, as pessoas aprendem muito mais vezes do que pessoas que vão presencial. Eu já vi de casos de pessoas assim, altamente disciplinadas e dedicadas no estudo à distância, que aprendem. Né? Então, cria seu próprio ritmo, né? Claro, pode ser próprio ritmo, se dedica, né? Então, dá. Eu vejo assim, tem que dar um jeito de criar esse tempo e essa vontade de querer fazer acontecer. Renato, e para fechar com chave de ouro, nós vamos pedir para você compartilhar conosco uma dica de ouro para o pessoal de casa conseguir botar em prática e conseguir, né, transformar todo esse conteúdo legal que a gente trouxe até aqui, aplicar dentro da própria vida. Eu gosto de algumas palavras, né, mas assim, o que me encanta assim num profissional, numa pessoa? Energia boa, né, Léo? Aquela energia assim que você estar com essa pessoa é contagiante, né? Então eu vejo assim que todo ser humano é capaz de fazer tudo daquilo que ele quer, né? Todo ser humano tem então eu vejo assim a palavra energia boa, de você cuidar da tua vida, que nós somos frutos das nossas escolhas. Então cuide da sua vida, assim, cuida da sua saúde, né, do teu corpo, da tua saúde, tenha boas amizades, energias boas, viva bem em família, e no teu trabalho, assim, se dedique, faça o melhor que tu pode naquilo que tu está proposto a fazer, né? E se tu puder fazer algo a mais, de participar, de se interagir com os teus colegas, de se entregar a essa profissão, a esse trabalho teu, vai te ajudar você a ter mais equilíbrio e te ajudar na felicidade, né? Porque esse resumo que eu falo aqui de ter boa energia, de ter saúde, de ter boas amizades, de ter família legal, é um conjunto que a maioria das pessoas almeja para ter felicidade, né? Às vezes ter dinheiro é bom, é legal ter um pouco mais de dinheiro para te ajudar a comprar as coisas que tu quer, é legal. Mas nem o dinheiro às vezes não é tudo. Tu percebe pessoas que têm dinheiro e não são felizes. Exato. Né? Então, buscar a felicidade do teu jeito e sempre com garra, com energia boa, né? Porque ninguém gosta de ficar perto de pessoas que só reclamam, pessoas que têm pensamentos negativos, que só falam mal dos outros. Isso não é legal. Isso não vai te ajudar. E não vai ajudar quem está ao teu redor. Então eu encerro aqui o meu com essa dica. Energia boa, garra de fazer as coisas acontecer. Pessoas que têm atitude também, elas conseguem te ajudar muito na vida e se ajudar também. Renato, é minha dica. Muito obrigado mesmo, tá? Pela dica e também por todo o restante do bate-papo. Agregou e muito para o nosso programa. Tenho certeza que para você de casa também. Então, muito obrigado mesmo por aceitar o convite e vir até aqui, né? Compartilhar um pouco do teu conhecimento, da tua história aqui conosco. E seja sempre muito bem-vindo, né, aqui à SATV, ao nosso programa também. Sempre que tivermos, né, essa oportunidade. Então, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você, Léo, e obrigado aos telespectadores, né? Assim, a gente está aqui para contribuir. Eu espero, sim, que a gente tenha contribuído. Esse é o nosso objetivo aí. Muito obrigado mais uma vez para você
e para a SE TV também. Certo, então, obrigado ao Renato e também obrigado a você aí de casa, né? Porque é para você que a gente busca criar todo esse conteúdo e a gente quer mesmo que você consiga aplicar isso no seu dia a dia e na sua vida para que você consiga prosperar, tá? Então, nosso imenso agradecimento a você aí de casa que sempre nos acompanha, e você que quer mais conteúdos pode acessar aí www.unicoatalho.com.br e lá você vai ter mais conteúdos, tá? E a gente espera que você esteja conosco mais uma vez no próximo programa, porque tem muito mais por aí, muito mais conteúdo que você também vai gostar. Então, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Mapa da Riqueza, com o apoio de Cervejaria Lasberg. Feita no berço nacional da Oktoberfest, cervejaria mais premiada do Oeste Catarinense. Quem conhece sabe, Lasberg é qualidade e sabor incomparável. Berwanger Contabilidade, serviços de abertura e manutenção de empresa de todos os portes, além de consultorias nas áreas contábil e fiscal. Tudo isso porque conta com uma estrutura apta a desenvolver o melhor serviço do ramo. Despachante Roberto, serviços de primeiro emplacamento, licenciamentos, transferências, alterações de dados, segunda via, mudanças de características e demais serviços do ramo. Escritório no centro de Itapiranga. Fone Whats 36770111. Sicredi, escolha uma alternativa mais próspera e colaborativa para a sua vida financeira. Sicredi, construímos juntos comunidades mais prósperas. Lupo.fitness, roupas e acessórios da linha fitness e esportiva. Produtos com conforto, qualidade e durabilidade é na Lupo Esporte Itapiranga. SN Equipamentos, há 18 anos no Rio Grande do Sul e há 4 anos em Santa Catarina. Toda linha de equipamentos para suíno e avicultura em um só lugar. Gesconver, um ecossistema de soluções em consultoria, treinamentos e cursos para empresas e profissionais. Acesse gesconver.com.br e saiba mais. Francar Motos, concessionária Yamaha. A Francar Motos Yamaha e Veículos garante qualidade, conforto e segurança para você e para sua família. Concessionária autorizada Yamaha para Itapiranga e região. Vá até a Francar Yamaha Motos e Veículos Itapiranga e realize seu sonho. Você conhece a Revisa Auto Center? A Revisa é uma loja completa para o seu carro que desde 2016 chegou a Itapiranga para garantir o seu conforto e segurança na estrada. Uma auto center com toda a parte de mecânica, ar-condicionado quente e frio, baterias, injeção eletrônica, suspensão, amortecedores, pneus e muito mais. Aqui você encontra profissionais qualificados e equipamentos atualizados para deixar o seu carro em ótimas condições. Eu sou o Peter Paulo.